Aí, João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia nesse estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu em um sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Quero repetir apenas o versículo 6. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Feche teus olhos um pouquinho, quero orar com você que leu esse texto e agora está ansioso para que Deus fale contigo. Pai, nesta manhã, quando iniciamos esse novo tempo no ministério, um tempo em que estaremos reunidos pela manhã, nós queremos te agradecer pela palavra e abençoar cada pessoa que aqui está, abençoar aqueles que nos assistem e vão ainda nos assistir, e declarar paz sobre a vida de todos. Que o Espírito Santo agora se faça presente na mente e no coração daqueles que aqui estão, daqueles que nos acompanham de casa, e que esta palavra ela nos transforme, que esta palavra ela nos faça melhores, que esta palavra nos faça, Senhor, segundo a tua imagem e semelhança. Que ninguém saia daqui, que ninguém, Senhor, ao ouvir esta palavra, continue da maneira como está.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou ficar aqui um pouquinho mais perto de vocês. Irmãos, aquele homem, ele estava ali deitado durante 38 anos. Vou pedir para levantar a mão aqui. Quem aqui tem mais de 38 anos? Será que eu levanto também? Não. Nós temos 4 ou 5 pessoas. O Jeve não quis levantar a mão, não sei porquê. Né? Mas veja bem, você que está aqui que não tem 38 anos ainda, ou tem quase 38, você pode imaginar o período que aquele homem ficou ali deitado. 38 anos. A Bíblia diz que ele estava paralítico há 38 anos, e Jesus então depois, quando o encontra no templo, Jesus diz assim, olha, tome cuidado, não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. Isso nos dá a entender que aquele homem ele não nasceu paralítico. Ele ficou paralítico. E Jesus dá a entender também que aquela paralisia, ela veio para a vida daquele homem em virtude do pecado. Então era um tempo longo, foi um tempo longo de espera, não é? E se tem uma coisa que a gente não está aprendendo, ou está desaprendendo, é esperar. Vocês concordam comigo? Sabe por quê? Porque a gente está acostumado à internet rápida, a gente está acostumado a respostas rápidas. Eu essa semana fiz uma compra no Mercado Livre, na terça-feira, na sexta-feira foi entregue lá em casa. Quando eu for comprar alguma coisa de novo no Mercado Livre, qual é o tempo de entrega que eu vou esperar? Os mesmos dias. E se demorar mais, eu vou dizer, essa empresa aqui não está entregando direito. Houve um tempo em que nós levávamos, a dona Noeli vai lembrar disso, nós levávamos 1h30 para ir até Medianeira. Tinha que passar dentro do rio, né? Quando não tinha aquela ponte nova. Quando dava enchente ainda, quando subia muito a água, não tinha jeito. Eu me lembro que eu ia com meu pai de Brasília, de Corcel, para fazer compra para o mercado, lá no Comercial Sangalete, de Medianeira. Né? Esse é antigo. Eu deveria ter ali uns 5, 6 anos de idade. E me lembro que por muitas vezes nós levávamos mais de 1h30 para chegar em Medianeira. E hoje, nós temos um asfalto, inclusive, novo, não é? Nós vamos, dependendo do pé, né? Em até 15 minutos, 20 minutos no máximo, você está em Medianeira. E você reclama se tiver buraco. Com razão, porque a gente está pagando IPVA para não ter buraco. Né? Mas, o que eu quero dizer é que nós estamos desaprendendo a esperar. A própria evolução, a própria tecnologia, a própria circunstância do dia a dia, não é? Ela está nos desaprendendo. Você tem em casa um forno micro-ondas que você aperta lá 30 segundos e você aquece um copo d'água. Enquanto que, no tempo do Jever, tinha que fazer fogo no fogão, né? Tinha que esperar esquentar a chapa, mas antes tinha que cortar a lenha, né? Você concorda comigo que nós estamos mais exigentes em relação ao tempo? Mas essa circunstância da gente não saber esperar, ela vai sendo transferida para dentro do nosso coração. E nós acabamos não conseguindo separar isso das coisas de Deus. Porque a gente vive querendo que as coisas sejam rápidas. E aí, de repente, a gente faz uma oração, de repente, a gente vai para os pés do Senhor, de repente, a gente pede algo em oração e aquilo, fala comigo, demora. 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 E não acontece, não acontece, não acontece. E a gente fala, pronto, Deus não está mais me ouvindo. Deus não está mais
ouvindo a minha oração, as coisas estão demorando demais. Não é esse o problema. O problema não é que Deus não está te ouvindo. O problema é que nós não estamos mais sabendo esperar. Aquele homem estava ali há 38 anos. E Jesus, ele chega, observe que ele chega em Jerusalém, e ele entra, não por uma porta que ele poderia ou deveria entrar. Qual é o nome da porta? Porta das Ovelhas. Essa porta, em Jerusalém, haviam 10 portas. A porta das ovelhas não era uma porta comum das pessoas entrarem, principalmente no dia de festa. A porta das ovelhas era por onde passavam os animais, especialmente as ovelhas, para o sacrifício. Por ali entravam os rebanhos que eram trazidos de várias regiões do mundo, e elas eram levadas até o templo para ali serem sacrificadas. Observe o sentido profético. E Jesus então entra pela porta das ovelhas, já demonstrando que ele era o Cordeiro de Deus, que estava entrando sim em Jerusalém, como alguns anos depois, alguns meses depois, ele entra em Jerusalém, e as pessoas pegam ramos de palmeira. Daqui uns dias a gente vai ter a tradição católica, eu não sei exatamente que domingo que é, mas eu acho que é domingo que vem. A tradição católica que fala do domingo de Ramos, nós vamos falar sobre esse domingo de Ramos aqui. Mas as pessoas, quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas cortam ramos de palmeira e começam a dizer: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas algum tempo antes, Jesus já havia entrado em Jerusalém pela porta justamente das ovelhas. Das ovelhas não que seriam ovelhas de estimação, mas das ovelhas que seriam sacrificadas. E Jesus então entra por aquela porta, e ele encontra um homem ali deitado no tanque de Betesda. A palavra Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Observe, Jesus então, ele entra por ali, e eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar nesta manhã, que nós podemos aprender com isso. Se Jesus não precisava entrar por ali, e entrou e encontrou o enfermo, a primeira coisa que eu aprendo: Jesus procura os enfermos para os curar. Jesus procura os enfermos para os curar. Amados, quando vocês olham para a Bíblia e olham para as circunstâncias que Jesus ele caminhou, por onde ele entrou, observe que Jesus, ele por onde passou, ele deixou palavra de esperança e de cura. Você lembra aquela circunstância em que Jesus ele estava pregando num lugar, não me lembro agora o nome da cidade, mas ele fala assim: passemos para o outro lado. E quando eles passam para o outro lado, eles vão para regiões dos Gadarenos ou dos Gedarenos, dependendo da tradução. E ali havia um homem que estava se cortando, que andava nu e que só ficava nos sepulcros. Aquela região não era uma região dos judeus, era uma região inclusive que as pessoas criavam porcos. E Jesus ele atravessa o lago, naquele período ele tem uma tempestade, mas ele vai até o doente. Fala comigo, Jesus vai até o doente. Jesus procura os doentes. Queridos, sabe o que isso significa? Significa que eu e você, se nós já o conhecemos, ele um dia bateu na nossa porta e ele disse: você está doente, eu quero te curar. Pastor, eu nunca tive doença. Pastor, eu nunca fui internado. Pastor, eu nunca tomei remédio. Não é só de doença física que nós estamos falando. Cada um de nós, pelo simples fato de ser pecador, cada um de nós, pelo simples fato de não ter a garantia da salvação, já é uma pessoa
doente. E no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus fala do ladrão e salteador, ele olha para mim e para você e fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você lembra daquele paralítico que os amigos desceram pelo telhado? Nós vamos falar sobre isso daqui a alguns cultos. Os amigos descem pelo telhado e colocam exatamente no meio onde Jesus está. Jesus olha para o paralítico e fala assim: os teus pecados estão perdoados. Que cura! De que cura Jesus estava falando? Da cura espiritual. Mas aqueles amigos certamente levaram aquele paralítico achando que a principal cura fosse a cura física. E aí talvez que seja um dos maiores equívocos meus e seus. Nós invertemos a ordem de prioridade. Eu já contei aqui várias vezes, me lembrei agora, de um senhor que eu fui chamado para orar por muitas vezes, que tinha câncer na laringe. E aquele senhor nunca demonstrou interesse em ouvir a oração ou entregar a vida para Jesus. E sabe o que mais? Todas aquelas vezes que eu fui orar por ele, eu ungi aquele homem, ele não foi curado. Jesus não curou. Mas no leito de morte, um dia antes dele falecer, quando ele não tinha mais língua, ele não tinha mais a parte, só tinha na verdade o cano aqui para respirar. Os médicos já haviam removido por causa do câncer. Um dia antes dele falecer, quando ele já estava em isolamento, eu fui e ele aceitou a Jesus, ele chorou, e um dia depois ele faleceu. Qual é a principal cura? Eu me lembro que, acho que faz uns 2 anos, nós fomos aqui no hospital, em Missal, orar por uma moça com câncer. Ela veio a falecer depois. Nós já havíamos orado por ela várias vezes. Naquele dia em especial, ela estava lá, o namorado dela estava junto. Eu me lembro que eu fiz uma oração, sabe aquele desejo de ver a cura física, aquele desejo de ver Deus fazendo um milagre, aquele desejo de ver Deus cancelando aquele tumor. Mas principalmente naquele dia nós fizemos a oração de entrega para Jesus com ela. Nós fizemos a oração em que ela declarou que a vida dela pertencia a Jesus. Ela faleceu 20 dias depois. Ou seja, a oração que eu fiz, que nós fizemos, a imposição de mãos para a cura física, não estava no plano de Deus. Mas a cura do espírito, a cura da alma, esta sim, estava nos planos de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus pode resolver todos os teus problemas. Deus pode curar tudo o que te causa dor. Mas o principal deles é garantir a sua salvação. E é por isso que Jesus veio. Jesus diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Mas eu aprendo também nesse texto, queridos, que Jesus pede permissão para nos curar. Você pode falar comigo? Jesus pede permissão para me curar. Jesus olha para aquele paralítico deitado e ele diz: você quer ser curado? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas Jesus não estava falando da cura física, que depois realmente aconteceu. E o paralítico fala assim: Senhor, não tem quem me coloque no tanque. Quando a água é agitada, tem outro que é mais rápido e entra antes de mim e eu perco a vez e não tem jeito. Tanta coisa que nós aprendemos com isso. Você talvez já deve ter tido uma experiência com alguém da sua casa, da sua família, em que você foi falar de Jesus para essa pessoa e ela começou: pois é, mas veja bem, olha só, não sei,
É a mesma coisa que o paralítico falou, não tem ninguém que me bota no tanque. Muitas pessoas nos acompanham pelas redes sociais e assistem os cultos e mandam mensagem, mas não se desprendem e não entregam a sua vida para Jesus, porque elas colocam obstáculos. Elas colocam os obstáculos que vêm antes, na sua vida pessoal, nas circunstâncias do dia a dia. Mas veja bem, outro dia eu estava falando com um rapaz, aqui no posto, fui abastecer o carro, e ele chegou, foi lá na geladeira, pegou uma latinha de cerveja e tal. Falou, Marcelo, toma uma aí. Daí ele puxou de volta, eu falei, você não bebe na tua igreja, não deixa? Eu falei, irmão, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver comigo. Isso não combina mais comigo. Ah, é? Mas então na tua igreja pode beber? Eu falei, nós podemos tudo. 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 Mas depois que você conhece a Jesus, nem tudo aquilo que você pode, você consegue fazer. É diferente. Depois que você conhece a Jesus, nem tudo aquilo que você pode, você vai conseguir fazer, porque aquilo não combina mais com você. Eu me lembro um dia do testemunho do Rodolfo Abrantes, lá no programa do Danilo Gentili. O guitarrista lá, o famoso lá, esqueci o nome do guitarrista, fez uma pergunta para ele, escuta, mas por que você aceitou Jesus, você foi para a igreja, por que abandonar o Raimundos? A igreja proíbe, você não podia mais cantar. Ele falou, não, irmão, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver comigo, aquilo não faz mais parte de mim, eu não consigo mais. Irmãos, isso é tão sério, é tão profundo, é tão claro, para mim, inclusive para você, que ainda acha que existem regras que podem mudar o coração de uma pessoa. Se eu falasse aqui, Dani, é o seguinte, você só pode vir aqui se você tiver de saia. Joana, é o seguinte, você não corta mais o cabelo. Janete, é o seguinte, você não usa mais maquiagem. Yuri, a última vez que você vem de calção aqui, você tem que vir de calça. Irmãos, isso não tem a ver com salvação. Isso é doutrina. E as pessoas que integram estas igrejas, independente daquilo que eu falei, essas pessoas precisam respeitar essa doutrina. Porque é lá que elas estão congregando. É lá que elas estão sendo servidas pelo Senhor. Agora, se aquilo não está no coração delas, se aquilo, pelo Espírito, não está mais no coração delas, se elas, pelo Espírito, são convencidas de que aquilo não tem a ver com a salvação, elas devem procurar uma outra congregação. Mas nunca se opor à doutrina das quais elas estão participando. Há uma grande crítica a Martim Lutero, quando Martim Lutero publica as 95 teses. Observe, Martim Lutero não foi, há controvérsias, eu sei, mas é uma opinião minha pessoal. Martim Lutero não foi expulso da igreja. Não foi ele que saiu da igreja, ele foi expulso. Minha concepção. Porque Martim Lutero saiu da igreja e desrespeitou. Não, Martim Lutero disse, olha, eu quero apresentar uma proposta de reforma para a igreja que já está instituída. E essa proposta de reforma, ela não foi aceita. Martim Lutero, então, é convidado a se retirar. E as pessoas que pensavam como ele começaram a segui-lo. E surge ali, então, os que protestavam, ou os que protestaram. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós, fruto de alguém que olhou para doutrinas insignificantes, segundo o seu coração, e não conviveu mais. Eu me lembro muito bem que no meu tempo de católico, se o padre passava 5 minutos de 1 hora de missa, na porta da igreja já se encontrava pessoas falando mal do padre. Se o sermão do padre, se a homilia do padre fosse muito comprida, pois desceu o degrau da igreja, tinha gente falando mal. Eu quero dizer para você que insiste nessa prática, esse lugar não é para você. Se você está na igreja, seja o pastor ou seja o padre,
a autoridade é Ele. O respeito à autoridade é com Ele. Ah, mas eu não combino mais, saia! Não tem tanta gente que fala aí que tem dezenas de tem mais igreja que boteco. Eu já ouvi essa frase. Glória a Deus por isso. Então encontre uma porta e entre nela. Fique no lugar onde Deus vai falar com você, onde Deus vai te deixar em paz, onde aquilo que você quer vestir, aquilo que você quer comer, aquilo que você quer beber, os lugares que você quer ir, você vai sentir paz. Mas não creia que é sempre a tua opinião que vai estar concomitante, vai estar unificado com a opinião do Espírito Santo. Jesus, queridos, ele, resumindo isso, ele olha para o paralítico e fala: você quer ser curado? Muitas pessoas não vêm para a igreja, não porque não gostam, não porque não sentem arder o coração, porque elas sabem que ao vir para a igreja, o Espírito Santo vai abraçar. Muitos que já estiveram aqui e estão fora, não falo só desta igreja, muitos que já estiveram aqui e estão fora, e o crente chama de desviado, toda vez que ouve um louvor, ouve uma palavra, ele busca uma outra coisa para ouvir. Ele foge, porque ele não quer ouvir. É que nem eu lá em casa, quando boto a tal das pisadinhas. Eu estou... enjoei da tal da pisadinha gospel. E aí vem o crente, que é desviado, mas sabe, conhece a palavra e está no mundo. Quando a palavra começa a apertar, ele vai embora. Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele bate e pede permissão. Amém? Eu aprendo também, queridos, que Jesus, ele conhece as nossas enfermidades e as nossas necessidades. Quer ver o versículo 6 novamente? Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Existe uma outra versão, versão corrigida, que esse verbo saber, ele está conjugado diferente. Talvez aqui na tradução o verbo foi invertido para soube. Soube dá a entender que Jesus ouviu de alguém ali, alguém contou: Jesus, ele tá há 38 anos aqui. Mas na verdade o original nos diz que Jesus sabendo. Então sabendo significa que Jesus é onisciente. Uma pessoa onisciente, ou um ser onisciente, que só o Senhor pode ser, é aquela que sabe de todas as coisas, mesmo antes da gente contar. E sabe o que isso nos conforta? Nos conforta em olhar para cima e simplesmente adorar. Olhar para cima, entrar no nosso quarto, ao invés de pedir, sabe aquela listinha de pedido, né? Nós temos inclusive uma salinha de oração muito abençoada, que tem muitos pedidos, não está errado isso. Nós temos lá uma lista de pedidos para que Deus abençoe, para que Deus cure, para que Deus liberte. Mas, queridos, o mais importante antes de pedir é adorar. O mais importante antes de pedir é buscar o Senhor. Por quê? Porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Amém? Observe no versículo 8, Jesus diz assim: levante-se, pega a sua maca e ande. E aí quando o paralítico pegou a maca, você pode imaginar alguém andando, caminhando com a maca? Quando o paralítico pegou a maca, veio o fariseu e apontou para ele, né? Disse: hoje é sábado, você não pode carregar a maca.
Tem um outro texto que diz que Jesus, ele foi repreendido pelos judeus, inclusive porque curou no sábado. Sabe o que isso nos ensina? Jesus dispensa a tradição para nos curar. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Jesus não quer saber se você é branco, preto, amarelo, católico, evangélico, espírita, umbandista. Ele quer curar você. Jesus não quer saber se você tem um passado perverso, ou no passado você não fez pecado algum. Ele quer curar você. Você lembra dos ladrões na cruz? Um olhou, zombou. O outro olhou e pediu misericórdia. Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou dizer, se fosse hoje, ia ter crente que ia dizer: não, aquele ladrão não foi salvo não. Aquele ladrão não foi salvo porque ele não fez a oração de entrega, porque ele não participava da ceia, porque ele não era dizimista, porque ele não foi batizado. Ia ter ou não ia ter? Religiosos. Pastor, então quer dizer que eu não preciso batizar? Quer dizer que eu não preciso ser dizimista? Quer dizer que eu não preciso participar da ceia? Quer dizer que eu não preciso vir ao culto? Queridos, isso aí é consequência do teu novo nascimento. Quando você nasce de novo, naturalmente, as obras, elas começam a aparecer. O que a Bíblia diz? Pois a fé sem obras é morta. Então, o fruto daquilo que já nasceu de novo lá no teu coração, vai ser o quê? Vai ser o fato de você levantar a mão e falar: eu quero batizar. Vai ser o fato de você falar: não, eu preciso lá tomar ceia. Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo, porque Jesus disse fazer isso em memória de mim. O fato é que quando você recebe o teu sustento, o teu salário, você sabe que aquilo veio do Senhor, e tem uma obra que está sendo edificada, e você tem a oportunidade de contribuir. Aí você é dizimista. Você sabe que a palavra, ela alimenta, e a comunhão, ela fortalece. E você sabe que a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. Então o que eu faço? Eu vou ao culto. Mas isso, queridos, não te leva para o céu. O que te leva para o céu é o que aconteceu antes. É o dia em que você entendeu. E você literalmente se arrependeu. Vocês estão me entendendo? No dia em que você levantou a sua mão e falou: meu Deus, me perdoa, eu sou pecador. Como é que diz hoje em dia? É o dia que caiu a ficha. Você lembra do dia que caiu a sua ficha? Eu me lembro muito bem. Muito bem. Por último, Jesus perdoa os nossos pecados antes de nos curar fisicamente. Jesus, ele deixa muito claro qual era o objetivo dele. E nós precisamos compreender que o objetivo de Jesus talvez não seja curar a minha saúde, talvez não seja curar a minha situação financeira, talvez não seja me dar um carro novo, uma casa nova, um emprego novo. Mas o objetivo principal de Jesus é curar as minhas emoções, curar aquilo que tem feito tanto mal e garantir a minha salvação. Amém? Você pode ficar de pé?